Oi pessoal, vamos caminhar? Espero que não por muito tempo. Dá pra viver sem carro aqui em Moncton? Dá pra viver. Mas com carro é muito mais fácil. Principalmente se você tem criança pequena. O carro deixa de ser um luxo para ser uma necessidade. Principalmente na época do inverno, que tudo fica muito mais difícil para criança pequena. A cidade é horizontalizada, o que quer dizer que apesar da população ser reduzida, a cidade é bem espalhada. Então tem lugares que você não consegue ir, tem lugares que os ônibus demoram demais para passar. Então ter um carro facilita muito a sua vida. Até para você conhecer a cidade propriamente dita ou o Canadá. Então eu vou ensinar para você como tirar a carteira de motorista agora. E dizer que quanto antes você fizer, melhor. Você pode dirigir com a carteira brasileira pelo tempo que durar o visto do seu estudo. Só que se você pretende comprar um carro, a melhor coisa a fazer é tirar a carteira de motorista canadense, porque o seguro é obrigatório e com a carteira canadense ele é muito mais barato. Então, vamos aprender. Vem comigo. Eu vou passar para vocês como fazer para tirar a carteira de motorista no Canadá. E aqui é dividido em duas partes, o Written Test e o Road Test. E para você fazer o Road Test, você tem que ter passado no Written Test, que é dividido em duas partes. 20 questões de placa e 20 questões de legislação. E você pode falhar em uma das duas e fazer só a outra. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vocês vão entrar no site www.2.snb.ca. Eu vou deixar todos os sites aqui embaixo. Clica em Driving Test aqui do lado. Tem a opção Do It Online. Você vai em Take Full Test. Aqui diz o que você vai precisar. Depois que o teste acabar, o que fazer, se você não passar inclusive. E aí você vai clicar em Take Full Test. Se você não passar, você vem aqui em Retake Test, paga de novo e refaz na hora, se quiser. E você pode fazer a partir dos 16 anos. Mas tem algumas regras. Mas vamos lá. Take Full Test. Tem 3 tipos de teste: para moto, para scooter e para a galera do carro. Bundle. Você vai clicar aqui, ó, New Driver Examination Test Bundle. Vai preencher, vai continuar, vai pagar sua taxa e vai estar lá disponível para você fazer a prova. A partir do momento que começa, você não pode parar, não pode olhar muito para fora da tela. Tem essas regrinhas para quem faz prova online, né? Aí, lá dentro está dividido em dois. Está dividido na de placa e na de legislação. Basicamente, você pode errar 4. Então, das 20, tem que acertar 16. Basicamente, por quê? Porque a de placa, tem 2 placas que você não pode errar. Uma delas é o pare e a outra eu não lembro. Mas você não pode errar. Se você acerta 19 e erra essa, você falha, você é reprovado. E você tem que refazer. Faz uma primeira de placa, acaba, já dá o resultado se você passou ou não, e embaixo você já pode fazer de legislação. Faz tudo e ele já lhe mostra se você passou ou não. Passando nesse teste, você vai receber um e-mail dizendo que você passou na de legislação, na de placa, e dizer que você passou na de legislação. São 2 e-mails. Depois de 3 dias úteis, você vai no CEFS New Brunswick com a documentação para fazer exame de vista. Vai apresentar a documentação que eles vão lhe falar e você vai lá e diz que vai fazer exame de vista. Chega naquela mesma situação lá no balcão, diz que vai fazer exame de vista, já passou no writing test, ele vai verificar, passou, você vai fazer exame de vista. Fim. É rapidinho, é lá que faz. Passou o exame de vista, aí você tem que esperar uma semana, 5 dias para fazer o road test. Aí
é que começa a ficar complicado. Em New Brunswick é muito difícil, porque você marcar o road test é bem complicado, nunca tem data. No mesmo site aqui, ó, quando a gente entrou, a gente vai lá embaixo e vai em License for New Residents. Aqui diz tudo que você tem que fazer, qual é a situação toda. Para quem tem acima de 18 anos e tem carteira no Brasil, a gente não precisa da 7.1, que seria uma permissão. A gente já faz a 5G Full. Para você que vai estudar, vai saber o que é. Vai aqui, ó, do it online, book my driving test. Welcome, certo, lá. Vai em search and book. Vai colocar o tipo de teste, que é o último aqui, ó. Road test, classe 7, classe 5, que é para quem tem carteira no Brasil. Quem não tem vai fazer a mesminha, só que vai ganhar a classe 7. E só pode fazer essa classe 7 quem passou no teste escrito, passou no teste de visão. Se você não tem carteira anterior ou entre 16 e 18 anos, você só pode fazer o road test daqui a 1 ano, que você não é obrigado a fazer autoescola. E se você quiser adiantar isso, você pode fazer autoescola e você pode fazer o road test daqui com 8 meses, se eu não me engano. Mas para quem tem carteira no Brasil, vem aqui, ó, classe 5. Confirma isso aqui. Vai em New Brunswick, ou em qualquer outro lugar de New Brunswick, Moncton no caso aqui. Vou fazer o teste em inglês que eu sei. 148555. Vou procurar um appointment, que não vai ter. Nunca tem. Você tem que ficar entrando o tempo inteiro. Eles normalmente adicionam novos appointments aqui depois das 8, entre 8 e 9 horas, e entre 4 e 6 horas. Então você tem que ficar olhando nesses horários sempre. Vai aparecer uma data com várias horas e você marca logo o seu road test. Isso aqui é difícil. Ah, mas eu preciso tirar a carteira de motorista no Canadá quando eu chegar? Não necessariamente. Se você vem como estudante internacional, que a gente pode dirigir com a nossa carteira no Brasil pelo tempo do nosso permit. Só que se você pensa em comprar um carro, aqui no Canadá os carros são obrigatórios do seguro. E não é um seguro obrigatório igual do Brasil, do Detran. É um seguro do carro obrigatório. E aí, se você não tem carteira canadense, o seu seguro fica muito mais caro. Porque ele vai fazer em cima da carteira do Brasil, nem toda empresa faz, não tem um histórico, algumas empresas não aceitam o histórico do Brasil. Então, eu conheço gente com carro 1 ano, 2 anos, 3 anos abaixo do meu, que eu pagava $350 por mês, enquanto eu pago 200 porque eu já tenho carteira canadense. Então, tempo de carteira vai contar. E aí, quando você for fazer o road test, você vai lá, vai deixar a sua carteira do Brasil lá e vai fazer o road test. Eu vou inclusive lá com vocês agora e a gente acompanha como funciona o road test e como foi o meu road test. Vamos lá. Dar um tapa no carango aqui para gravar o vídeo sobre a prova. Uma curiosidade, eu estava até conversando com o meu compadre e a Lu também, a gente conversou sobre isso, que o Canadá, e aqui em geral, assim, na América do Norte eu acredito, que eles têm soluções para problemas que a gente nem tem. Então, uma coisa que a gente não pensa na época do frio, por exemplo, é com relação às soluções que eles têm na época do frio. E o que é legal lavar o carro de vez em quando, para tirar o sal que fica, né? Porque para descongelar a neve toda que cai, eles jogam sal. Eles limpam e jogam sal. Então é legal lavar de vez em quando o carro para tirar o sal, porque senão ele vai corroer, vai criar muita ferrugem. Isso é um problema doido. Então lavar o carro de vez em quando é legal. Aqui a gente paga mensal ou a gente paga um bundle,
várias, ou a gente paga por lavagem. E aí você entra, ele pede pra você dirigir, parar e só aguardar a bichona lavar o carro tudo. Hora da saída. E dá-lhe uma secada aqui nesse ventiladorzão, tirando toda a água do bicho. Eita. Gente, a gente tá aqui na Main Street, chegando no Saks New Brunswick, para eu mostrar para vocês como é que é a parte do road test, como começa o road test. Vou mostrar para vocês a rota que eu fiz e o que ele verifica exatamente, tá? Se você passou das outras etapas que eu lhe falei, você vai ter que fazer o road test. Portanto, vamos aprender como é que funciona. E aqui, à minha esquerda, Saks New Brunswick. Quando você chega no Saks New Brunswick, você vai entrar, vai pregar a esquerda e vai subir a rampinha aqui, que é onde a gente está. Aqui é o Saks New Brunswick. Você pode estacionar em qualquer lugar aqui. Eu peguei uma vaga aqui na frente. Olha que beleza. Qualquer examinador vai chegar, vai perguntar quem vai fazer o road test, vai lhe pegar e vai lhe trazer para cá. Você vai estacionar. O carro, você vai trazer o seu. Se você trouxer uma F250 ou um 500, você vai fazer a prova nele. Como aqui não tem aquela situação da autoescola em si, você vai ter que trazer o seu próprio carro, emprestar de alguém ou alugar algum. No meu caso, eu aluguei. A pessoa vai vir lá de dentro com você, vai até o seu carro e vai fazer a checagem que eu vou fazer com vocês agora. Se qualquer uma dessas coisas não estiver funcionando, ele não faz o road test, cancela e você vai ter que remarcar o road test, que é aquela dor de cabeça que você já sabe. Vou mostrar. Ele primeiramente para aqui onde eu tô e te manda entrar no carro, baixar os vidros e ligar o carro. Ligando o carro, ele vai verificar se o farol de estacionamento tá ligado, se o daylight funciona, se o farol alto funciona. Depois o pisca de um lado, o pisca do outro lado, a buzina. Daí ele vai pedir para você limpar o limpador, para você acionar o limpador. Vai vir aqui para trás e vai fazer a mesma coisa. Vai pedir para você ligar o pisca de um lado, o pisca do outro, a luz do freio e a ré, para saber se a luz da ré está funcionando. Aí ele vem na placa e vem verificar se o selo é atual. Se tiver vencido, ele não faz, tá? Depois dessas inspeções visuais que ele faz, ele vai entrar no carro. Ele vai entrar do seu lado, no passageiro aqui onde eu tô, e vai fazer algumas perguntinhas bem básicas. Mas uma das coisas que ele faz antes de começar é você ligar o freio de mão, engatar a primeira aqui, que no caso, a maioria dos carros são automáticos, então você engatar o drive, o D, e soltar o pé do acelerador. Se o carro andar, ele não faz, porque o freio de mão tem que estar funcionando. Aqui dando tudo certo, aí ele sai com você pro road test. E aí podem acontecer duas situações. Primeiro, ele fazer a baliza, ou primeiro fazer o road test e no final a baliza. Aí tem uns que te perguntam se você quer fazer a baliza primeiro ou o road test primeiro, ou vice-versa. E você escolhe, ou ele decide nesse caso. Uma coisa importante, quando ele vem lá de dentro com você, que você liga o carro e tudo mais, antes dele fazer essas inspeções, eu esqueci de falar, ele pede documento do carro e seguro. Como eu falei para vocês, o seguro é obrigatório no Canadá. Então, se não tiver o seguro do carro ou o documento estiver vencido, não tiver, ele não faz. Aqui, nós vamos primeiro na área da baliza, que fica aqui dentro do Saks New Brunswick. Tá? Eu vou mostrar para vocês aonde é essa área. Ó. Ele vai descer a rampinha pela qual eu subi para estacionar aqui. Você pode estacionar em qualquer um desses lugares aqui. Isso aqui é grandão. E dificilmente você vai encontrar lá em cima onde eu parei. Você normalmente vai encontrar para cá e ele vai lhe acompanhar, não se preocupe não.
a baliza aqui em Moncton, eu acredito que no Canadá inteiro o sistema é o mesmo, tá? Essa parte aqui eu acredito que seja a mesma coisa do road test, assim, das inspeções e tudo mais. A baliza fica aqui para trás, ó, no Surfers New Brunswick, fica aqui para trás. Tinha uma ali, só que estava lotado de neve, então eles tiraram de lá. E tinha a outra que permanece aqui, que é essa aqui. Essa daqui é a área da baliza. Vou mostrar pra vocês aqui. Não vou fazer a baliza, mas vou mostrar pra vocês. Ó, essa é a área da baliza. Se você vem com o tinquetinho, tu enfia aí, tá tudo certo. O que eles querem que você faça é que você entre aí e do seu retrovisor você consiga enxergar os postes. O carro tem que estar lá dentro desse lugar. Só se tá, tudo certo. Ele pede pra você sair, estacionar e acabou. Se você fez o road test primeiro, que foi o meu caso. Agora a gente vai dar uma volta. A minha foi bem curtinha e os trajetos mudam de acordo com o humor do examinador, de acordo com o examinador. Não há uma rota específica, mas elas basicamente têm a mesma coisa em toda a rota. Então vamos lá. Certo, aqui eu tô na frente do Surfers New Brunswick. A primeira coisa é um stop. E essa é a primeira dica. Stop aqui no Canadá é stop. Significa pare. Não é reduz a velocidade e veja se não vem ninguém vai. É pare, pare. E normalmente pare 2, 3 segundos antes de sair. Porque se você não fizer isso, você vai ser reprovado na hora. Eu segui aqui, isso aqui é o Waterfront. Eu segui aqui e peguei a direita. Uma outra curiosidade, sinal vermelho. Se eu for pegar a direita, eu posso dobrar a direita no sinal vermelho. Se não vier nenhum carro do lado aqui, no caso. Depois do sinal vermelho eu posso dobrar. É outra curiosidade no Canadá. E aí, segui reto aqui pelo Waterfront. Ele foi conversando comigo, muito tranquilo. Não vi nenhum tipo de problema com relação a isso. Aí ele pediu para eu pegar a direita aqui nessa. Não, vamos pegar, aproveitar que senão tá verde inclusive. Pegar a direita. Ó. Peguei a direita. Vocês veem que eu tô bem próximo do Surfers New Brunswick. O Surfers New Brunswick é bem ali, do outro lado. Eu segui direto e peguei a esquerda. Isso aqui é um four-way stops. Aqui tem um stop, ó, com uma plaquinha com um X no negócio. Ou seja, aqui é um sistema FIFO. First in, first out. O primeiro que chega é o primeiro que sai. Se um cara viesse lá do outro lado e eu fosse dobrar para a esquerda aqui e eu chegasse primeiro que ele, eu ia fazer a curva na frente dele. Porque é a minha vez de fazer o que eu quiser, no caso. Então, o primeiro que chega é o primeiro que sai, tá? Outra curiosidade é essa daí. Aí, se eu não me engano, eu peguei a direita aqui. Foi? Foi. Peguei a direita. E aqui eu basicamente já tô voltando pra lá. Assim, meu trajeto foi muito curto. Também já tinha 20 anos de direção. Fazer isso tudo de novo é besteira. É só pra saber se a gente sabe dirigir ou não. Aqui já é a Main Street. Eu devo ter pegado um caminho errado, porque eu parei numa ladeira. Deixa eu tentar. Peguei aqui o lugar. Bem, em um certo momento ele pede para você estacionar onde puder. E aqui, ó, tem várias plaquinhas dizendo que não pode estacionar aqui. Então você tem que estacionar aonde você puder. E não na hora que ele falar para você estacionar. Ele quer saber se você sabe as regras de trânsito. Outra coisa, ele vai lhe fazer parar em um local que pode, tipo, um local assim. Não foi aqui, mas é tipo uma ladeira. Vai fazer você parar e perguntar o que você faria se fosse estacionar aqui na ladeira. E aí você tem que dizer que desligaria o carro e viraria todo o volante para cá, se você estiver numa descida. E se você estiver numa subida, todo o volante para cá, porque se o freio de mão falhar, ele engata na guia. Lembra disso.
Então é a forma mais fácil. E aí você vai explicar para ele vai anotar numa pranchetinha que ele sempre tem aqui do lado e vai seguir. E o tempo todo o meu falava: segue as regras de trânsito, senão tu vai reprovar. Segue as regras de trânsito, senão tu vai reprovar. Uma outra curiosidadezinha do trânsito: quando eu vou pegar a esquerda numa rodovia grande, numa pequena normalmente, ela abre uma linha na esquerda para eu entrar o mais rápido possível para ficar na linha que eu vou dobrar. E aí o sinal de trânsito, ele tem um sinal específico para quem vai dobrar para a esquerda. E todos os carros que vão dobrar na esquerda do lado de lá ou do lado daqui vão dobrar na esquerda, um na frente dos outros, né? Quando abrir o sinal para eles. E aí, quando o sinal verde estiver reto, você não dobraria à esquerda teoricamente. Mas se não vier nenhum carro vindo reto, você pode pegar a esquerda, a não ser que tenha uma placa dizendo que não dobre à esquerda no sinal vermelho. Então, se a sua setinha para dobrar para a esquerda estiver vermelha, você não dobra. Mas a maioria dos lugares pode, a não ser que tenha essa placa. Ó, vou pegar a esquerda, abriu uma linha aqui na esquerda para mim, tá vendo? Ali no sinal são 4 sinais ali, ó. 5 até. Lá tem um sinal para quem vai dobrar para a esquerda, tem uma setinha para a esquerda, que é para eu dobrar na minha vez. Mas como não vem carro reto, eu posso pegar a esquerda. É isso que eu tô falando. A não ser que tenha uma placa me proibindo expressamente de fazer isso. Senão, eu posso.